Então, estamos chegando ao final da nossa programação virtual da 9ª edição do Festival Cultural do Brasil em Viena. Wir nähern uns jetzt langsam dem Ende unseres Online-Programms des 9. Brasilianischen Kulturfestivals in Wien. E diretamente aqui do Welt Museu, convidamos na tarde de hoje, dia 23 de novembro, a nossa curadora Ero Hicken para trazer 2 debates também de literatura com temáticas adulto. Und direkt aus dem Weltmuseum Wien rufen wir heute am 23. November unsere Kuratorin Ero Hicken, diesen letzten Programmpart zu moderieren. A nossa primeira mesa será a mesa da escrita das diversidades. Das erste Thema, da geht es das Schreiben über Diversität. Seja bem-vinda e sejam bem-vindes. Muito obrigada, Vanessa, por nos convidar a ser curadora desta mostra de literatura da 9ª edição do Festival Cultural do Brasil na Áustria. Muito boa tarde a todos, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do lugar da terra que você esteja nos assistindo. Eu me chamo Ero Hicken, ou H. Hicken, que é o meu nome de autora, né? Eu sou de Joinville, Santa Catarina, do sul do Brasil. Eu sou autora de Herdeiros do Arco-Íris, enfim, Almas Gêmeas, Almas Sem Algemas, com uma poesia de celebração do universo LGBTQIA+, como seres humanos de alta linhagem. Ao leres Herdeiros do Arco-Íris, se sentirás fazendo um manifesto de amor ao amor. Escrevi Herdeiros do Arco-Íris como mãe de LGBT, para ajudar outras mães a aceitarem seus filhos e filhas, e me surpreendi quando alguns terapeutas me ligaram e pedindo autorização para usarem esse livro de poesia em suas terapias de recuperação emocional e psicológica de vítimas de homofobia. Isto mostra a nossa responsabilidade social do ato de escrever. Hoje, vamos trabalhar com a mesa de literatura da diversidade. Mas o que é diversidade? Diversidade significa variedade, pluralidade, diferença. É um substantivo feminino que se caracteriza por tudo que é diverso. É tudo aquilo que não é homogêneo. A diversidade cultural, a diversidade biológica, a diversidade étnica, linguística, religiosa, sexual, são exemplos de diversidade. E hoje vamos conhecer escritores raros, extraordinários, excepcionais, incomuns, singular, inusitados, raros e inesperados. Bem, vamos agora às apresentações dos nossos poetas e escritores da diversidade. De Joinville, Santa Catarina, eu chamo o romancista Eberson Teodoro. Eberson, é uma honra tê-lo aqui na 9ª edição do Festival Cultural do Brasil, em Viena, Áustria, representando a literatura para o público LGBTQIA+. Boa tarde ou boa noite a todos, a todas e a todes. É uma honra também para mim participar. Quero primeiro agradecer também ao convite da Ero e todo o apoio também da Vanessa. E sem vocês isso não seria possível, né? E realmente eu estou muito grato de estar participando aqui entre vocês. Muito obrigada, Eberson. Se sinta bem-vindo a esta mesa. Obrigado. De São Paulo, recebo a poeta Caia Adu Pereira. Caia, é uma satisfação tê-la aqui na 9ª edição do Festival Cultural do Brasil, em Viena, como mulher trans não binária. Gostaria de agradecer também essa oportunidade, né? Meu nome é Caia e estou aqui agora
Quero apresentar meu livro, minha obra, minha poética para vocês. Muito obrigada, Caia. Se sinta muito bem-vinda nesta mesa. De Florianópolis, Santa Catarina, recebo o poeta Juca Xavier. Juca, quando ouvi sua poesia, minha alma se ajoelhou. Seja muito bem-vindo à 9ª edição do Festival Cultural do Brasil em Viena, Áustria, representando o público trans. Muito obrigado. Fico muito honrado de estar aqui também. Muita gratidão pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui participando com toda essa gente de peso. Obrigada, Juca. Se sinta muito bem-vindo nesta mesa. De Esteio, Rio Grande do Sul, recebo a poeta Fernanda Gabriela. A Fernanda usa sua escrita para divulgar a religiosidade afrodescendente. Ela usa a escrita de mistério, de enigma, do arcano e do segredo. Por isso você está aqui. Seja muito bem-vinda à 9ª edição do Festival Cultural do Brasil em Viena. Muito obrigada. Olá, é um prazer estar com todos vocês hoje. Só gratidão por estar nessa mesa tão linda e tão maravilhosa. Eu sou Fernanda Gabriela, eu sou cambona na terreira da minha avó desde os 9 anos de idade. Eu nasci e me criei dentro da terreira, né, que originalmente era em Porto Alegre, depois a nossa família se mudou e se firmou aqui em Esteio, que é o que eu chamo de lar, né? Eu sou formada cientista social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e agora eu curso letras em inglês na Uniaselv. Também tenho meus projetos paralelos com o Fergorverse, que é de mídias de podcast, desenhos e stories com o meu parceiro, e é isso. E eu estou muito grata por estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Fernanda, por aceitar o convite e se sinta muito bem-vinda nessa mesa da diversidade, principalmente por você representar a religiosidade afro. De Paraty, imagina, de Paraty, Rio Grande do Sul, recebo a poeta e contista Elisa Pereira. Elisa, sua escrita traz um olhar generoso, sobre as mulheres e, sobretudo, sobre as mulheres negras. Seja muito bem-vinda à 9ª edição do Festival Cultural do Brasil, em Viena. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? É um prazer muito grande fazer parte dessa mostra. Já agradeço aqui, né, a todos os envolvidos, toda a produção. Eu sou mineira, sou nascida em Belo Horizonte. Hoje eu vivo em Paraty, no Rio de Janeiro, onde produzo, junto com alguns amigos, um sarau chamado Fuzuê Literário, e estou, no momento, estudando literatura brasileira de autoria feminina, né? Estou me aprofundando aí nessa pesquisa. Muito obrigada pelo convite. Imagina, nós é que se sentimos orgulhosos com a sua presença aqui nesta mesa de literatura da diversidade. Bem, dando andamento à mesa da diversidade, convido os meus colegas aqui presentes, os escritores, e a você de casa para ouvirem uma poesia sobre o poder da escrita da diversidade, como isso é diferente. O poema chama-se Bússola Genética. Existem pessoas diferenciadas entre nós. Aquelas com genes positivos em seu DNA. São multifuncionais, pois mudam o mundo. Exercem uma expansão afetiva no planeta. Sua levitação é acústica, reverbera em nós. Com todo refino, até Deus para ouvi-los. Esse é um poema de minha autoria, obrigada, que vai para um próximo livro que eu tenho para fila de lançamento. Né?
mas a escrita da diversidade é assim, tem uma levitação acústica, tem uma afetividade, uma expansão de afetividade diferenciada. E eu convido a você que está nos assistindo para buscar no site do festival os vídeos de cada um dos autores aqui presentes, e ali você vai conhecer a poesia e o trabalho de cada um deles aqui desta mesa. Bom, vamos dar seguimento em nossa mesa da literatura da diversidade. Vou chamar para um bate-papo o maravilhoso Eberson Teodoro. Eberson, nos conte qual a sua motivação em escrever livros com protagonistas gays. Pois bem, eu desde a adolescência eu sempre tive o hábito da leitura, de ler romances e também de assistir as novelas brasileiras na televisão. E eu sempre gostei muito, sempre quis escrever, sempre me senti motivado por algum motivo qualquer a criar as minhas próprias histórias. E como veio esse desejo e isso estava nas minhas mãos, eu pensei também que eu tinha o poder se eu tenho o poder de criar histórias, por que não criar histórias com personagens gays? Sendo que isso é sempre raro. O protagonismo gay na teledramaturgia brasileira e até mesmo na literatura, hoje está chegando mais perto disso virar um senso comum, digamos assim, de pelo menos haver uma frequência maior. Mas quando eu comecei a pensar em escrever, isso 5 anos atrás, 10 anos atrás, era algo bastante raro. Então foi o que me motivou a criar essas histórias que eu via, poder contar as minhas histórias e sob essa perspectiva, essa ótica LGBTQI+. Eberson, dos seus escritos, existe um livro preferido? Eu tenho 3 romances sob minha autoria. O mais recente eu escrevi em 2018, se chama Suíte 803. Esse, se eu tivesse que escolher entre os 3, esse é o meu preferido, pelo menos afetivamente, é a história preferida que eu criei. Interessante. Você poderia dar uma sinopse rápida dos seus romances? Uma Cama para Três. Vamos lá. Exato. Esse foi o primeiro, eu lancei ele em agosto de 2015. Uma Cama para Três, ele fala sobre 3 personagens jovens, 2 deles já são um casal formado e vem um terceiro personagem que acaba entrando no relacionamento dos 2, formando um trisal. Na época nem tinha esse nome, eu usava casal trio. Logo em seguida eu me deparei com o termo trisal, que hoje é, de certa forma, mais comum. E a história desse trisal ela é formada exatamente por esses conflitos de certa forma, abrirem caminho. Nem eles direito estavam sabendo o que estavam fazendo, qual caminho eles estavam e onde isso iria, quais as consequências que isso iria gerar, seja com familiares, com amigos. E a história ela fica um pouco, o relacionamento deles fica em xeque quando o outro personagem se aproxima de apenas um dos 3. E aí o relacionamento, esse trisal, ele entra de fato em xeque. E ao longo da história do livro, do desenvolvimento do livro, é que essa relação vai se acertando e esses conflitos vão embasando a relação até chegar à sua conclusão, que obviamente precisa ler até o final para saber. Que interessante. E trisal realmente é um termo bem recente, né? Bem recente. Sim. Mesmo. Nos fale um pouquinho sobre o Salva-Vidas. Salva-Vidas é o meu segundo romance, ele foi lançado no ano seguinte, em 2016. Ele conta a história de um rapaz jovem também, o Matheus. Ele se afoga no mar, em Balneário Camboriú, ele é resgatado pelo Salva-Vidas. E assim que ele abre os olhos, que ele retoma a consciência, ele vê aquele salva-vidas diante dele e ele se apaixona pelo Inácio, que é o salva-vidas. A despeito do Inácio ser, a princípio, heterossexual, tem uma namorada, extremamente grosso, homofóbico, e apesar de tudo isso, ele tenta se aproximar desse salva-vidas e aos poucos ele vai conseguindo uma aproximação que pode resultar em algo que a princípio parecia impossível, né? Que possa existir um relacionamento apesar de tantos pesares e tantas dificuldades que esse relacionamento, se ocorrer, possa vir a enfrentar. Que interessante, quebrando paradigmas. A Suíte 803 é seu último romance editado, né? Isso, é o mais recente.
É a história mais pesada, mais adulta. Os personagens ele já têm uma idade um pouquinho maior. O personagem principal não tem 19, 20 anos como os outros livros, ele já tem 30 anos. E ele volta para o Brasil, ele ficou 5 anos morando na Espanha. E, ele deixa a carreira de jornalista, como eu também sou, esqueci de falar isso na apresentação. Ele deixa a carreira de jornalista, ele deixa um namoro que ele tinha na Espanha e volta a morar com a mãe nos arredores de Curitiba, em um sítio. E quando ele retorna ao Brasil, ele conhece pessoalmente o padrasto dele, que tem apenas 5 anos a mais. Esse padrasto é de um relacionamento recente da mãe dele, que é a Heloísa, e quando ele se depara pessoalmente com o padrasto, ele sente uma atração extremamente impossível de conseguir conter. E o problema é que o padrasto dele começa também a corresponder a essa atração mútua, é uma atração que os dois não conseguem fugir, mesmo que nessa história, ninguém pode esquecer disso, que existe a mãe do Henrique, e ele acaba se relacionando com o marido da própria mãe. Isso é uma história muito pesada, e por coincidência é a história que eu mais gosto, pelo desenvolvimento da trama que eu consegui criar, mesmo sendo um tema um pouco pesado demais, é um tema policial, e é o livro que eu mais gosto pela maneira que eu consegui desenvolver a história, prendendo o leitor, porque, querendo ou não, o relacionamento com o próprio padrasto, sendo que ele ainda mantém o casamento com a mãe, de fato, está longe de ser um relacionamento convencional. Eu quis colocar isso no livro. Sim, isso existe, e a gente conhece várias situações hoje nesse segmento. E é natural que você escreva sobre isso, porque precisa se entender esse universo também. Por isso que nós temos essa responsabilidade social em escrever sobre todos os tipos de tabus sociais. Né? E é uma história de um amor impossível, né? Como todas as boas histórias de amor impossível também são. Exatamente. Muito obrigada, Eberson. Se sinta. Eu que agradeço. Nós nos sentimos honrados de ter você aqui. Obrigado. Igualmente. Obrigada. Eu gostaria agora de conversar um pouquinho com a Caia Adu. Caia, qual o significado do título da sua obra Cobra Rasteira? Então, Cobra Rasteira, ele surge a partir de um dia, em 2015, onde eu fui escrever um livro, assim, durante a noite, um poema durante a noite, e acabei escrevendo um poema sobre uma cobra. E aí foi todo o livro se movendo ao redor dessa imagem. Mas depois eu fui reparar que essa cobra também era meio que uma coisa do inconsciente coletivo, assim, de uma cobra que morde o próprio rabo, que é a história que eu contava no poema. E aí acabou sendo essa metáfora da minha transição, que eu fui ao mesmo tempo buscando felicidade e me mordendo, né? Buscando ser feliz e perdendo com isso, tendo algumas desvantagens e algumas vantagens. Então é todo esse movimento recursivo, né? Dessa imagem da cobra rasteira, e dá o título ao livro. Exatamente, a gente buscando a felicidade às vezes se machuca bastante, né? Exatamente. Quais as suas inspirações para escrever, Caia? Eu me inspirei muito em livros de autoria trans, né, de autores trans. Acho que um livro que me marcou muito foi Queda para o Alto, que é um dos primeiros livros de poesia com um autor trans aqui do Brasil, né? Onde é um adolescente, depois adulto, convivendo com a FEBEM, né, que era uma fundação assim para adolescentes, né, prisional, né, e tal, colocava isso no cárcere, e ele tem vários traumas com isso, sai desse lugar, né, da prisão, e acaba não conseguindo conviver mais com a sociedade, né, e acaba se matando. Então esse título, Já Queda para o Alto, também mostra essa contradição, né, que é você ir, vir, né, e perder, né, e ganhar ao mesmo tempo. Mas também tive muita inspiração, assim, autoras agora LGBT que estão compondo músicas, né? Então, a Linda Quebrada, Alice Guel, Júlio do Bairro, Ventura, são todas umas inspirações minhas, né? Que essa poesia também que eu fui colhendo não era só assim escrita, também era musical. Então, interessante. Para quem você escreveu suas poesias? Existe um porquê dessas poesias para alguém? Eu primeiro quis relatar meu processo de transição de gênero e agora
observo vários poemas sobre dor, sobre dramas que eu vivia, eu idealizo muito com a poesia, né? Então, eu quero mostrar um cenário ideal e possível. Mas eu acabo vendo que eu acabo fazendo um livro um pouquinho, um desfecho não tão, assim, positivo, otimista, né? Eu acabo sendo um pouco mais pessimista. Mas, assim, eu coloco, eu coloco no prefácio, o livro é a quem quiser saber. Então, eu tentei fazer uma poesia que dialogasse com todas as pessoas que fossem ler ela, que não ficasse tanto nesse tema trans, fechado, como se eu estivesse escrevendo para um público LGBT. Mas eu coloquei como se fossem emoções, né? Amor é um tema principal do livro e eu acho que todo mundo está suscetível a ser amado e a amar. Então, esse é o público-alvo do livro. Uhum. Caia, muito obrigada por sua participação. Tá? Nos sentimos honradas com a sua presença. Obrigada. Bem, obrigada. Agora vamos privilegiar vocês que estão nos assistindo com uma conversa com Juca Xavier. Juca, como é o seu processo criativo? Oi, boa tarde, boa noite, bom dia. Boa Essa é uma tarde. pergunta que muita gente me faz, e de tanto eu receber essa pergunta, eu acho que eu comecei a entender melhor a resposta. Porque no início, eu sinto que eu fui muito pego de surpresa quando me fizeram essa pergunta pela primeira vez, porque eu nunca tinha parado para pensar muito bem sobre o meu processo criativo. E a verdade é que hoje eu percebo que escrever poesia é a maneira que eu lido com as minhas emoções, de maneira geral. Então, o meu processo criativo para poesia é simplesmente sentir e deixar fluir, né? Eu costumo dizer que os meus poemas eles são quase que psicografados. Brota uma emoção muito intensa, eu puxo uma folha, uma caneta e os poemas saem quase que sem rascunho. Às vezes eu mudo uma palavra ou outra, risco uma linha ou outra, mas de maneira geral eles brotam assim como um bloco de emoção, simplesmente. Sabe? Então, para a Maravilhoso. poesia é a minha maneira de lidar com as minhas emoções. E a poesia ajuda a gente como se diz, a desopilar o fígado. É interessante isso, porque a maioria das poesias, a maioria dos poetas escreve nos seus piores momentos. Me identifico. É bem assim mesmo, comigo acontece a mesma coisa. Por que a hashtag no título? No título. O título do livro é hashtag Transvivo, né? E, bom, os poemas desse livro foram escritos entre 2014 e 2017, que é o período do início da minha transição. Eu me entendi enquanto pessoa trans ali em 2015, que foi quando eu dei início ao processo de transição. E eu sou uma pessoa que eu tive muitas crises suicidas ao longo da vida. Em 2015, inclusive, uma das mais intensas. E mais ou menos ali, sei lá, 2016, eu acho, eu não vou lembrar com exatidão, mas mais ou menos nesse período, essa hashtag apareceu nas redes sociais, justamente para falar de suicídio trans. Foi alguma coisa, eu não me lembro exatamente o que aconteceu na época, mas alguma coisa que levantou essa discussão nas redes sociais e surgiu essa hashtag Transvivo, de muitas pessoas contando suas histórias, né, sobre suas próprias crises suicidas e etc e tal. E foi algo que me ajudou muito, assim, a lidar com o que eu estava vivendo naquela época. E, inclusive, inspirou um poema, que é o poema que fecha o livro, hashtag Transvivo. E quando eu estava organizando, eu decidi usar como o título do livro. E para mim foi realmente algo muito marcante, assim. Então, Libertador também. Isso. Exatamente, a poesia salva e a gente continua afirmando isso. Causa dela. Quando você precisa continuar poetando. Com certeza. Como foi elaborada a divisão do livro? Então, eu costumo dizer que esse livro ele tem uma ordem lógica, não necessariamente cronológica. Correto. Porque, como eu disse, né, é minha maneira de lidar com as minhas emoções. Então, enquanto eu estava escrevendo esses poemas, eu de maneira nenhuma pensei que ia virar um livro. Em momento nenhum eu pensei nisso. Era isso, eu estava vivendo as minhas emoções e eu estava escrevendo os meus poemas, como
sempre acontece. E ali, pelo início de 2018, um belo dia, eu estava organizando as poesias, juntando tudo no computador e tal. Eu geralmente escrevo nos meus cadernos, meus diários, que eu tenho coleções de diários desde a adolescência. E aí eu estava organizando os poemas para passar para o computador e, de repente, quando eu olhei para tudo aquilo, eu falei, nossa, acho que eu tenho material para fazer um livro sobre a minha transição. E ali foi assim, eu resolvi, como eu falei, pensando uma ordem que fosse lógica, que desse uma narrativa para o processo de transição. Não que os poemas, como eu disse, tenham sido escritos naquela ordem, né? Cronologicamente, mas que dessem uma narrativa, que você conseguisse olhar para o livro e a divisão conta uma história, um início, meio e fim, sabe? Então, foi mais ou menos isso. Assim, quando eu olhei para os poemas, eu pensei, como é que eu posso juntar isso aqui? Como é que eu posso organizar? E aí fui elaborando essa divisão. Você tem só este título ou tem mais, ou já tem coisas a caminho? Eu tenho um conto publicado numa coletânea, Transliterações, o livro da editora Chá, que é um conto lúdico. Eu gosto de dizer que ele é infanto-juvenil, mas se você olhar com atenção as metáforas de magia que tem ali, eu também acho que dá para entender a minha transição ali, né? Eu sou magista, cartomante, trabalho com leitura de oráculos, então esse universo assim de magia, de universo lúdico, assim, é uma coisa que eu gosto muito, que me inspira muito. E, enfim, tenho algumas coisas que eu também estou ainda escrevendo sobre isso, mas fica para um futuro. Logo teremos novidades. Juca, eu estou muito orgulhosa de você estar conosco, a Vanessa também, né? O festival em si, nós somos muito orgulhosas de ter você no festival. Se sinta acolhida e sinta nosso abraço. Tá? Acolhido, muito obrigada. Acolhido, perdão, desculpa. Faz parte do processo, né, e tudo mais. Mas, enfim, se sinta acolhido e estamos muito felizes com você aqui conosco. Gratidão. Obrigada. Bem, o universo sempre distribui agrados aos humanos. E falando em agrados e presentes, apresento Fernanda Gabriela. Fernanda, o que te motivou a poetar sobre a terreira de sua avó? Então, Ero, desde pequena eu sempre fui apaixonada por livros. A minha mãe é professora, ela é pedagoga e ela trabalhou no município de Porto Alegre. E ela trabalhou um bom tempo como professora de hora do conto, contando histórias para os alunos. E eu achava aquilo muito fantástico. E eu sempre tive essa vontade de contar histórias também, né? E eu percebi que, sim, existe pessoas que escrevem sobre a religião de matriz africana, mas são principalmente pesquisadores ou então pais de santo falando sobre dogmas e os pesquisadores falando sobre questão de comportamento, etnia, história, né? E aí eu pensei que seria interessante eu unir a minha bagagem como um bebê que nasceu dentro de uma terreira e como pesquisadora, né, que eu sou cientista social, e unir esses dois mundos, né, esses dois pontos de vista e criar a minha própria narrativa. Além disso, eu senti, assim, aquela gana, tipo, eu preciso escrever sobre isso. E eu acho que é uma questão, assim, muito de representatividade, porque outras meninas que também são cambonas vão poder se identificar com a minha escrita. E muitas vezes a gente sabe, existe preconceito, e o meu livro, eu quero que ele ajude as pessoas que talvez se sintam mal por serem maltratadas, por serem diferentes, que elas pensem que não é assim, que elas têm que conquistar o lugar delas, que elas são especiais, que elas são importantes e que o ponto de vista delas importa, sim. E também para tentar abrir a mente das pessoas que não pensam dessa forma.
Então, eu acho que é essa a minha maior motivação ao escrever o livro. Te parabenizo por isso, porque é de uma coragem de escrever sobre a terreira, uma religião de matriz africana, né? No mundo atual, você quebra paradigmas, você destrói tabus com a sua escrita. Meus parabéns. Muito obrigada. Nos conte um pouquinho sobre os seus personagens e narrativas. Então, eu acredito que as principais personagens desse livro são a minha avó, que é a fundadora da terreira, e a minha mãe, que é a mãe pequena e o braço direito dela. No entanto, isso vai além, assim, porque essa é uma história que é da nossa terreira, mas é a história dos pais de santo que vieram antes da minha avó, que ensinaram as coisas que a minha avó sabe. É a história das pessoas que vieram atrás da terreira buscando auxílio espiritual, buscando auxílio até de saúde, buscando uma palavra amiga, buscando um abraço, um acolhimento. É a história do pessoal que faz parte da corrente, é a história de toda a comunidade de matriz africana da região metropolitana. É uma história que começou lá na África e veio para cá. Então, eu sinto como se fosse assim, um retalho numa grande coxa, Coxa assim, de a minha retalho. história. Exato. E eu não posso me esquecer de falar que todos os orixás e entidades são os personagens principais, né? Que é por eles que a gente tá, que é por eles que a gente segue a religião, né? Então, eu acho que é isso, principalmente, né? Em questão de conteúdo e personagens da história. E eu espero que todo mundo goste e sinta alguma coisa especial lendo. Exato, que mude alguma coisa, né? Exato. Quais seus principais desafios nessa jornada de escrever sobre assuntos assim tão delicados? Então, justamente por esse assunto tão delicado, o primeiro grande desafio que eu encontrei, que eu me deparei, foi alguém que casasse com as minhas ideias para poder transmiti-las para o mundo, né? A minha primeira tentativa foi com tese de mestrado, né? Aí na antropologia eu passei em todas as etapas, mas ainda assim não me selecionaram. Na história disseram que era antropológico demais, e por isso o meu projeto não foi aceito. E nas ciências sociais da Unicinos eu passei, estava tudo certo, só que eu não tinha condições de manter o curso, porque é muito caro, né? E aí, essa questão de tu ter que abrir espaço para a tua voz poder ser ouvida, né? E aí eu encontrei a Sabine, que é a editora da Editora Nua, da qual eu, o Juca e a Caia fazemos parte. E aí foi mágico, porque ela me entendeu, porque ela me acolheu. Foi um processo seletivo muito interessante, porque ele já tinha terminado 2 dias atrás, quando eu descobri sobre o processo. E aí eu nem tinha nada pronto, eu mandei uma monografia que eu tinha feito sobre o povo da rua, numa das cadeiras de antropologia que eu fiz da URGS, e aí a Sabine disse, não, vamos trabalhar em cima disso, que vai dar bom. E aí a gente começou. E a segunda parte do desafio, poderia dizer, foi a questão de decidir o que ia ficar e o que ia sair do livro, porque ele precisa ter um tamanho X, um formato X, e aí cada coisa que a Sabine dizia, não, vamos tirar isso aqui, me doía, porque eu queria que ficasse tudo. Mas eu entendo que todo esse processo é importante para que ele fique no melhor formato possível para os leitores. E acho que é isso que eu tenho para falar sobre os desafios, mas foi todo um processo muito, muito gratificante, e foi a partir da escrita do meu livro, né, da Filhos de Fé, que eu comecei a escrever outras coisas também, mais para o mundo ficcional também, então eu acho que abriu muitas portas dentro da minha cabeça mesmo. Foi uma sensação de resgate e conquista muito especial.
Que interessante. E o ato de escrever, às vezes, essa porta que se abre, ela está tão na nossa frente, e só num determinado momento do ato de escrever que nós percebemos, e ela se abre com uma velocidade, com uma imponência para nós, que nos toma, né? Simplesmente nos toma. E aí a coisa flui. Talvez ela se abre para nós no momento certo, porque se abrisse em um outro momento nos atrapalharia. Então o universo, ele sabe trabalhar isso de uma forma mágica. Ele conspira. Exatamente. Fernanda, nos sentimos orgulhosos de ter você conosco nessa mesa. Tá? Se sinta acolhida, e eu gostaria de transmitir os nossos agradecimentos do festival, da Vanessa e meus, a Sabrine, da editora Nua, que se prontificou a indicar vocês três, o Juca, a Caia e você, com uma escrita diferenciada para esse festival, para que se encaixasse na mesa das diversidades. Foi perfeito. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Eu só quebrando aqui um pouquinho dos protocolos, mas na fala da Fernanda, ela cita que ela escreve para as meninas cambonas como ela. E aí, para o nosso público, Fernanda, que está nos assistindo, que para muitos de nós é um termo que a gente já conhece, principalmente quem tem uma ligação com religião de matriz africana, mas para quem está nos assistindo e não entende o que significa cambona. Ah, sim, é que para mim é tão natural. Exato, eu sei disso. Por favor, Fernanda. Então, cambona, ou cambono, cambone, a gente usa todos esses, é aquela pessoa que tá na terreira, tipo o Steph, sabe? Vai ajudar ali na manutenção. Então, ajudar os guias, as entidades, se precisa de alguma coisa, a pessoa tá ali para alcançar. Se o pessoal da assistência, que é o pessoal que vem assistir a sessão, precisa de alguma coisa, o cambono tá ali para ajudar, né? Aí bate sineta, né? Ajuda na hora da defumação, da limpeza, tanto física do terreiro, quanto espiritual, né? Faz parte ali da organização da terreira. E quando tem comida para ser servida, né? O cambono que vai servir, né? Então, é toda essa parte de manutenção e organização, além de compor a corrente como médium também que não incorpora, né? E, assim, o cambono faz até coisas do tipo, se a pessoa não entende que a entidade está falando, porque os santinhos, eles têm, assim, uma linguagem própria, né? Aí a pessoa, o cambono vai lá e explica, não, é isso que tu tem que fazer, né? Por exemplo, se é uma receita de chá, alguma coisa assim, não, tu faz assim, assim, assim. E também até um ombro amigo, se alguém se emociona, né, alguma coisa assim, a gente vai lá e diz, não, tá tudo bem, fica de boa. Então, esse é o trabalho do cambono, né? É a parte mais braçal, assim, né? Do auxílio. O auxílio. A gente é os roadies. Obrigada, Fernanda, por esclarecer, porque muitas pessoas ficam se perguntando, né, quando está assistindo, são termos específicos, né, de cada diversidade, da nossa diversidade. Exato. Obrigada desculpa ter entrado, mas seria interessante saber. Tá? Muito obrigada, porque eu me distraí, nem tinha pensado, né? Está corretíssima, isso foi bom. Está certo. Muito obrigada pela perspicácia de entrar e fazer essa pergunta. Eu não tinha me tocado de fazer. Mas muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada. Vamos agora conversar com Elisa Pereira. Elisa, sua escrita ativa o exercício das humanidades nas pessoas, principalmente com a mulher negra. Muito obrigada por escrever valorizando esse público. Sinta-se acolhida na 9ª edição do Festival Cultural do Brasil, em Viena. Elisa, obrigada. Nos fale um pouco sobre as suas obras no contexto da mulher negra. Bom,
Eu tenho, na verdade, hoje 2 livros publicados, que é o Memórias da Pele, que é esse aqui, que foi o meu primeiro, foi publicado pela Chiado Books em 2018, e tem toda uma história, né? Memórias da Pele, ele traz ali questões existenciais, ele está dividido em 3 capítulos, né? Então ele traz ali sobre questões existenciais, ele traz sobre questões sociais e raciais, e também fala sobre amor. E eu costumo dizer que foi um pouco a minha jornada, sabe? Eu acho que eu saí deste lugar, né, como uma mulher negra, né? Eu saí deste lugar de luta, né, de desconhecer a própria voz, né, de todo esse isolamento que a gente vive, né, como mulher negra, né, como homem negro também. Eu acho que eu fiz esse percurso, né, de conhecer a minha voz, de conhecer o meu lugar de fala, de ter coragem de me expressar. Então, acho que a poesia me trouxe tudo isso. E Memórias da Pele, que dá título, na verdade, a uma poesia, né? Na verdade, é uma poesia que deu título a esse livro. É meio que uma denúncia, né, ao todo o genocídio da população negra, né? O poema é uma denúncia. E acabou virando o título do livro, que é onde eu coloco, o segundo capítulo, onde eu coloco bem forte, assim, essa questão de denúncia, né, sobre o racismo e da desigualdade social. Eu falo também da questão aí da mulher, eu acho que de uma forma geral, mulher negra, sobretudo porque eu sou negra, mas de uma forma geral também, da liberdade da mulher, né, da libertação da mulher, né, desse lugar de empoderamento também da mulher. E o ano passado eu lancei o Sem Fantasia, que é um livro de contos. Ele foi publicado por uma editora popular chamada Venas Abertas, que é de Belo Horizonte, né? E é um livro de contos, ele tem 22 contos, onde as protagonistas são praticamente todas mulheres. O livro é de ficção, né? Mas muitos contos baseados nas minhas experiências pessoais, né? Que eu trabalhei ali um pouco a ficção. E já participei de diversas coletâneas, né? Eu elegi, né, a coletânea que foi publicada ali pelo Bridget 2, não sei se eu posso falar assim, Sim. que é uma fundação humanitária, né, da Inglaterra, e foi uma coletânea com participação de pessoas de todos os países, né, de vários países do mundo, e eu consegui ali publicar uma poesia representando o Brasil. Né, foi o ano passado, né, a coletânea era para arrecadar fundos, né, para a questão aí do Covid. Então, foi muito bacana ter essa oportunidade de participar. Que interessante. E essa escrita em favor da mulher, e mais precisamente da mulher negra, é muito necessária nos dias atuais. Nós estamos no século XXI e ainda precisamos falar sobre isso. Não deveríamos mais estar falando, escrevendo sobre isso, devíamos estar à frente do nosso tempo, mas ainda temos que voltar a falar sobre isso. Então, nossos cumprimentos por você falar sobre isso, e tão necessário ainda nos dias atuais. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Obrigada a vocês. Imagina. Bem, chegamos ao fim dessa mesa literária da diversidade. Eu convido a cada um de vocês a se despedirem e deixarem uma mensagem para nós, ou para o público que está nos assistindo. Eberson Teodoro, faça as honras. Ok, perdão. Então, novamente eu quero agradecer a oportunidade, especialmente a Airo e a Vanessa. A mensagem que eu quero deixar é que a gente possa usar a nossa voz, que espero, né, que esteja sendo cada vez mais ouvida, que a gente possa usar essas oportunidades para mostrar que existem outras formas de pensar, outras formas de viver, outras formas de acreditar, e que todas elas são válidas e todas elas merecem respeito. Essa é a minha mensagem. Muito obrigada, Eberson. Caia Adu, por gentileza. Olá, tudo bem?
Eu gostaria de agradecer também pela chance de ter conversado com vocês. Desculpa aqui o contexto, que tem barulho, tem conversa, mas gostaria que todo mundo me seguisse no meu Instagram, poeta.caia.adu, Caia com K-I-Y. E lá eu vou estar tentando colocar vídeo poemas, vou tentar colocar, não sei, clipes. Eu tenho muita vontade de continuar trabalhando com o tema do livro, que é sobre essa transição mitológica, sobre como tirar um pouco da razão, da política, da sociologia, nossa identidade, né? Colocar para o terreno da poesia. E como que isso acontece. São coisas que eu quero continuar testando, experimentando. Então me sigam no meu Instagram, poeta.caia.adu. E vejam também a Editora Nua, porque é uma editora que é uma casa que acolheu a gente e tá sendo a melhor coisa, né? Participar disso, participar desse festival, tudo isso, né? Acolhendo a diversidade que a gente tem. Então é isso, gente. Muito obrigada. Bom descanso. Muito obrigada, Caia, por ter aceitado o nosso convite. Juca Xavier, deixa uma mensagem para nós, para o nosso público, agora no final da nossa live. Primeiramente, agradecer pelo convite. Todo mundo está citando bastante a Sabine, eu também quero agradecer a ela, porque realmente, como a Caia falou, a Editora Nua é uma casa, é uma família, é um acolhimento que não tem igual, e é uma editora que realmente se preocupa muito, né, com esse tema, com a diversidade, com dar vozes a autores que historicamente não tiveram voz, né? Então, é um agradecimento especial mesmo a essa editora, a Sabine, que é maravilhosa. E como você mesma disse, né, acho que a gente já, talvez no mundo ideal, não precisaria mais estar levantando esses temas e falando dessas coisas em pleno 2021. Mas não vivemos no mundo ideal, né? Vivemos no mundo real. E o mundo real tem muita coisa ainda para a gente ouvir e aprender. Então, eu acho que a principal mensagem para a gente pensar a diversidade é escutar, sabe? A gente se abrir para a escuta mesmo de pessoas que, como eu disse, historicamente nunca tiveram voz. Então, agradeço a oportunidade de nos dar voz. Muito obrigada, Juca. E nós estamos muito agradecidas de você aceitar nosso convite. Muito obrigada. Fernanda Gabriela, transmita uma mensagem para quem está nos assistindo e com a sua despedida. Então, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês e eu agradeço muito. Travou. Esse momento tão lindo, onde a gente está podendo se mostrar para vocês e conhecer tantas pessoas especiais. Eu agradeço também a Sabine, porque eu sinto que realmente nós somos uma família e ela nos deu asas para voar. É isso que eu posso dizer. E agradeço a todos os orixás e entidades e a Deus por tudo. E eu quero deixar um recado para quem está nos assistindo, 2, na verdade. Nunca deixe de sonhar. Continua batalhando que vai conseguir alcançar o que quer. E quem quiser me acompanhar nas minhas plataformas digitais, é o Instagram Fergorverse e o podcast no Spotify, Fergorverse também, onde a gente coloca os nossos desenhos e histórias. E é isso. Muito, muito obrigada por estar com vocês. Vocês todos são demais. Nós é que estamos honradas com a sua presença, Gabriela. Muito obrigada. Elisa Pereira, te convido a se despedir e deixar sua mensagem. Bom, eu gostaria de ler um poema, ele é curtinho. Por favor. E deixo como mensagem já. Faz tempo a casa está doente.
Perdeu a audição, olfato e paladar. Não se alimenta, mas sangra. Quisera eu ter um bisturi e um manual de fazer suturas. Abriria a ferida, rasparia dela todo o sinal de colonização, da cultura, da língua, das ideias, até não sobrar nenhum vestígio da infecção. Deitaria água sobre a ferida, agora mais aberta, porém livre. Usaria ervas e raízes, além de preces e paciência, até parar a dor. Depois, daria um banquete. Serviria a igualdade de direitos, acesso à educação, saúde e cultura. Compartilharia riquezas e a faria descansar o sono dos justos, a sonhar um novo país. Obrigada pelo convite, gente. Gratidão estar junto com vocês. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Ero. Parabéns a todos os participantes. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Gratidão. Obrigada, Elisa. Eu estou honrada com a sua presença, Vanessa também. E com certeza todos nós, Eberson, Caia, Juca, Fernanda, Elisa, faremos diferença, meus poemas também, na vida de muita gente. E uma coisa interessante, eu estava percebendo aqui, da representatividade da diversidade. Eberson representa o público LGBT, Caia e Juca, o público trans. A Fernanda, a religiosidade, principalmente a religiosidade de matriz afrodescendente, que hoje em dia é tão atacada. E a Elisa, a escrita para a mulher e para a mulher negra. Eu represento as mães LGBTs. Meu livro, Herdeiros do Arco-Íris, ele trabalha com o público LGBTs como seres humanos de alta linhagem, mas escrevi enquanto mãe de LGBT. A nossa preocupação como mãe de LGBT é imensa, porque quando nosso filho se atrasa para chegar em casa, nós já temos ali os números. Para onde vamos ligar se o seu telefone não atende? Polícia Militar, hospitais, IML. Essa é a agonia das mães quando seus filhos vão para a balada e não voltam para casa, e a gente fica nessa agonia. Então, o Herdeiros do Arco-Íris veio para trabalhar essa humanização das pessoas como seres humanos, tá? E que aceitem que todos são iguais e que as suas preferências não mudam nada no contexto do ser humano. Tá? Eu parabenizo vocês pela coragem de se exporem, de assumirem a sua literatura dentro do universo hoje tão atacado. Tá? Estamos juntos e misturados nesse contexto. Muito obrigada. Eu sou imensamente grata a Vanessa Noronha, que é idealizadora do Festival Cultural do Brasil, em Viena, na Áustria, pela confiança em dar-me esta curadoria. Vanessa, muito obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. E eu lhe devolvo, nesse momento, a palavra, Vanessa, para suas considerações finais desse evento, dessa mesa da diversidade. Obrigada, Ero. Eu que tenho que agradecer bastante a todos, todas e todos que estão aqui nessa tarde, né? Para alguns tarde, para outros, para mim aqui já é a noite, e para outros podem estar nos assistindo e seria bom dia. Então, o que eu quero dizer é que eu estou muito honrada de estar recebendo todos vocês, né, aqui no nosso festival, apesar de estar acontecendo de forma virtual, mas a gente tem trazido um recado muito importante nesse momento em que o mundo está passando por essa transição tão importante para todos nós, né? E como a Ero falou, ela cita a questão da coragem, e eu vejo mais pelo lado da questão do reconhecer em si próprio, né? O que eu sou e por que eu estou aqui nessa terra, né? Então, se vocês estão tendo essa oportunidade de, através da escrita, passar o recado de vocês, os sentimentos e experiências, isso é muito importante. E vi que cada um falou aí sobre a questão da diversidade, e eu me incluo nisso também, porque eu sou uma mulher brasileira, residente no exterior, e como todos sabem, a gente também é olhado de um certo
de uma forma estereotipada, né, por ser mulher, por ser brasileira e por casar com um estrangeiro que na realidade no Brasil eles falam um gringo, né? Então, vocês não podem imaginar também como que é complicado carregar também esse estereótipo e muitas vezes um estereótipo que a gente não se encaixa, né? Então, é bem complicado. E eu entendo cada um de vocês, cada sentimento que foi colocado aqui. Eu quero simplesmente parabenizar a todos vocês, ao Juca, a Caia, a Fernanda Gabriela, a Elisa, ao Eberson, e chamar agora vocês, obviamente que a gente não está em momento de brindar, né, de comemorar, mas a gente está numa fase de celebração por estarmos vivos, por estarmos aqui nesse momento juntos, e vamos fazer isso às nossas diversidades, a pluralidade brasileira, as mulheres negras, as raízes africanas, as pessoas trans, aos LGBTs e, enfim, toda a nossa diversidade. As mães de LGBTs. As mães de LGBTs, que a gente encontra em todos os espaços, voz para todos os nossos sentimentos e principalmente a paz, que é o que a gente precisa. E aqui é Guaraná, tá, gente? Guaraná Antártica, isso aqui. Saúde, obrigada, saúde. Fazer propaganda, né, Ero? Quem sabe se um dia não vem patrocinar. Olha, Guaraná na Áustria é muito difícil de achar? É muito, é difícil. Eu imagino. Por isso que eu estou aqui, né? Assim, já ostentando. Vem o patrocínio. Gente, obrigada de coração. Ero, muito obrigada. E deixo meus agradecimentos também, que existam várias pessoas como a nossa editora Nua, né? E muitas dessas apareçam no nosso mundo, tá bom? Ó, um beijo grande para vocês. Obrigada. Beijo, gente. Muito obrigada. Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Akteuren und Akteurinnen des 9. Brasilianischen Kulturfestivals Wien 2021. Seit 6. Juni sind wir online. Agradecemos aqui a todos os artistas, todas as pessoas que estiveram conosco de junho até novembro, nesses momentos de encontro sobre a pluralidade brasileira. Os Brasis nós trouxemos e apresentamos para todos vocês de forma virtual.